Fala galera, tudo bem? Hoje a gente vai ver um pouco sobre a parte de calor, tá? Antes de falar de calor em si, a gente vai ver também a diferença entre calor e temperatura, as escalas termométricas, Celsius, Fahrenheit, Kelvin. Vamos ver os tipos de propagação de calor e também os tipos de calor, porque não existe só um tipo de calor. Tranquilo? Então vamos começar. O nome dessa matéria, a gente começa com termometria, tá? O que seria o estudo da termometria? É onde a gente vê essa diferença de calor e temperatura e, principalmente, a gente vê as escalas termométricas, tá bom? Então, o que a gente vai ver? Temperatura, calor, equilíbrio térmico, princípio zero da termodinâmica, pontos fixos fundamentais, escalas termométricas e zero absoluto. Isso aqui é a parte da termometria. Então, o que seria temperatura? A gente fala muito errado os conceitos de temperatura e calor. A gente esbarra no que a gente chama de senso comum, tá? Temperatura e calor são coisas totalmente diferentes. Calor é energia, é um tipo de energia, e temperatura é o que eu chamo de grau de agitação das minhas moléculas. Eu tenho aqui um corpo frio e um corpo quente. Num corpo frio, eu tenho aqui as minhas partículas, né? Todo corpo, ele possui moléculas, átomos, certo? Então, as minhas partículas do corpo frio, elas estão menos agitadas. Quando o meu corpo está quente, elas estão mais agitadas, elas vibram mais, elas colidem mais. Então, a temperatura, ela literalmente mede o grau de agitação das minhas moléculas. Quanto mais quente o meu corpo estiver, mais agitadas estarão as minhas moléculas, as minhas partículas. Calor. Como eu disse, calor é energia em trânsito, tá? Como assim em trânsito? Eu tenho aqui, ó, um corpo A e um corpo B. O corpo A está a uma temperatura TA, o corpo B a uma temperatura TB. E aqui eu tenho o fluxo de energia. O fluxo é onde ele vai fluir, tá? Como que funciona isso? O meu corpo A, tá vendo que o fluxo de energia ele está indo do A para o B? Isso significa que meu corpo A ele está mais quente. Esse vermelho aqui, ó, é para simbolizar que ele está mais quente. O meu corpo B ele está mais frio. O calor, gente, ele vai fluir espontaneamente de um corpo mais quente para um corpo mais frio, tá? Isso é sempre de forma espontânea, do quente para o frio. Se você pega um objeto a 40 graus e coloca ele encostado em um outro objeto com 20, o calor ele vai do corpo de 40 para o corpo de 20, tá? Ele vai fluir nesse sentido. Equilíbrio térmico. O que seria o equilíbrio térmico? É o estado em que se igualam as minhas temperaturas, tá? Então, os meus corpos eles vão entrar em equilíbrio quando eu vou encostá-los. Então, eles vão trocar calor até que os dois tenham a mesma temperatura. Claro, gente, que isso aqui funciona para um sistema que eu chamo de isolado, tá? Porque no mundo real a gente tem várias escapatórias para o meu calor fluir de um lado para o outro, tá? Então, quando eu tenho um sistema isolado do ambiente, eu digo que quando encosto dois ou mais objetos, eles vão trocar calor até que todos eles entrem em equilíbrio térmico. Equilíbrio térmico é todo mundo ficar com a mesma temperatura. Princípio zero da termodinâmica. A gente não vai falar de termodinâmica, esse é um assunto que vocês vão lindamente ver só no ensino médio, tá? Então não se preocupem, mas o que vocês precisam saber? Existem alguns princípios, tá? E esse princípio zero é um princípio que ele fala do equilíbrio térmico. Porque, ó, ele afirma que se dois corpos A e B estão separadamente em equilíbrio térmico com um terceiro corpo, então A e B estão em equilíbrio térmico entre si. Como assim? Se eu tenho um corpo A e um corpo B, eles estão em equilíbrio com o C, então todos os três só podem estar com a mesma temperatura. Os três estão em equilíbrio, porque está todo mundo ali encostado, né, separadamente, isolado, à mesma temperatura. Tranquilo? Pontos fixos fundamentais. Isso aqui é muito importante quando a gente fala de escala termométrica, tá? O que seriam esses pontos fixos?
eu tenho dois pontos fixos que são muito importantes, que é o ponto de fusão, tá? Conhecido também como ponto de gelo ou ponto fundente. Gente, ponto de fusão, não sei quem lembra da mudança de estado físico, né? Do sólido para o líquido para o gasoso. Então, eu tenho um ponto de fusão onde eu tenho a transição do estado sólido para o líquido ou do líquido para o sólido. É ali que eu tenho o chamado ponto de fusão. Ele se chama ponto de fusão porque naquele momento ali, quando eu estou mudando do líquido para o sólido ou do sólido para o líquido, eu tenho uma determinada temperatura fixa, tá? Por exemplo, a água, ela passa do gelo para a água líquida a 0 graus. Então, se ela passa ali a 0 graus, o ponto de fusão dela é 0, tá? Aqui eu também tenho o ponto de ebulição, que é o ponto de vapor, que é quando eu mudo do líquido para o gasoso, ou do gasoso para o líquido. Eu tenho ali meu ponto que eu chamo de ebulição. De novo, a água, quando ela está passando do líquido para o gasoso, ela vai fazer esse processo no ponto a 100 graus Celsius, tá? Então, ali é o ponto de ebulição dela. Então, é muito importante você saber o que é ponto de fusão e o que é ponto de ebulição. Porque são esses dois que vão coordenar o que a gente chama de escala termométrica, tranquilo? Escalas termométricas. O que seriam essas escalas termométricas? Eu tenho 3 escalas aqui que são muito importantes, que é o Celsius, o Fahrenheit e o Kelvin. Esses 3 foram cientistas que colaboraram muito para essa parte de física térmica. Aqui no Brasil, a gente usa a escala Celsius, correto? A gente fala o tempo todo, hoje está 30 graus Celsius, 25 graus Celsius. Então, a gente usa aqui, ó, o Celsius. Fahrenheit, por exemplo, usa nos Estados Unidos, tá? E Kelvin, para quem não sabe, Kelvin é uma escala que a gente quase não ouve, porque Kelvin é a parte científica, né, do negócio. O Kelvin, o que acontece? Antigamente, não tinha só um cientista estudando sobre essa parte de física térmica. Existiam vários outros cientistas estudando sobre a mesma coisa em vários países. Então, o que acontecia? O cara aqui falava uma coisa. Aqui no Brasil falava uma coisa, na Inglaterra falava outra, nos Estados Unidos falava outra. Aí eles viram que estavam falando a mesma coisa, só que usando escalas diferentes. Quando você usa escala diferente, isso muda o seu resultado matemático, tá? Então, o que o Kelvin fez? Ele, no laboratório, fez algumas experiências e ele conseguiu com que o nome dele, né, a escala que ele deu o nome, ficasse no sistema internacional. Que todo mundo que fosse fazer algum artigo, algum estudo ou alguma pesquisa, pegasse a escala Kelvin como no sistema internacional. Então, gente, temperatura, quando a gente vai medir temperatura no sistema internacional, a gente usa a escala Kelvin, tá? Essas duas outras são escalas que elas existem em vários países. Então, é por isso que a gente precisa saber essa relação. Como é que vai a relação aqui? Aqui em cima, ó, tá vendo? Aqui em cima eu tenho o ponto de ebulição da água. A gente usa a água como parâmetro, tá? Aqui, ó, 100 no Celsius, Fahrenheit 212, Kelvin 373. Gente, infelizmente isso vocês vão ter que gravar, vocês têm que saber. Eles não vão te dar essa escala pronta, tá? Vocês precisam saber esses pontos de ebulição e esses pontos de fusão. O ponto de fusão, 0 no Celsius, 32 no Fahrenheit, 273 no Kelvin, tá? Então, com isso, a gente consegue fazer as transformações das escalas. Zero absoluto. O que eu chamo de zero absoluto? É o estado térmico de zero agitação molecular. Mas tomem cuidado, tá? Kelvin, que estudou sobre esse zero absoluto, dentro do laboratório, ele conseguiu fazer com que as moléculas, né, quase parassem por completo. Mas as moléculas, elas, num corpo, em qualquer, por exemplo, na água, elas não vão parar por completo, elas vão continuar vibrando, só que no seu estado mínimo. Então, o que ele chama de zero absoluto é o zero agitação molecular, mas é uma agitação mínima, tá? Ele não para, as moléculas não param de se agitar, né, de vibrar em nenhum corpo, ok? E por isso que o nome dele ficou como Sistema Internacional de Unidades de Temperatura. E que o zero absoluto é menos 273,15 graus Celsius. Dilatação. Continuando essa parte de física térmica, a gente vai falar um pouquinho sobre
dilatação térmica. O que seria dilatação térmica? Todos os meus corpos, eles dilatam, tá? Quando eu aqueço, o meu corpo ele vai dilatar. Então, o que vai acontecer aqui? Eu tenho alguns tipos de dilatação térmica, tá? Linear, superficial e volumétrica. O que vocês precisam saber? Diferenciar essas três. Aqui eu tenho um exemplo, é uma ponte que quando ela dilata, se o engenheiro não construir direitinho, né, com aquele espaçamento bonitinho, o que acontece? Ela vai dilatar, um concreto vai subir em cima do outro e vai, ó, rachar a ponte. Sua ponte pode literalmente quebrar, cair. Não se assustem, tá? A ponte ela tem que ter um vão. A ponte Rio-Niterói ela tem vários vãozinhos no chão, mas ela tem que ter justamente para quando o concreto dilatar, ele não subir um em cima do outro e não ter uma rachadura absurda com que faça que a ponte caia, tá? Já teve ponte que caiu por causa disso. E aqui eu tenho o trilho do trem. Inclusive ontem eu passei por algum lugar que tinha o trilho do trem, eles estavam trocando as madeiras, que eles têm que trocar de vez em quando, justamente porque quando vão construir o trilho, eles precisam deixar vão entre as barras de metal e também entre essas madeiras. Porque elas vão dilatar, e quando dilatar, imagina, quando isso aqui dilatar, que é o ferro, se não tiver o vãozinho, vai um subir em cima do outro, vai entortar a linha do trem e o trem vai o quê? Descarrilhar. Isso também já aconteceu, tá? Então a dilatação é muito importante e é um fenômeno que acontece muito no nosso dia a dia. Quem nunca deixou 2 copos de água, um entrar dentro do outro e nunca mais conseguiu tirar aquilo? 2 copinhos de vidro, um assim dentro do outro. Isso acontece, dilatação, tá? Então eu tenho dilatação linear, superficial e volumétrica. Dilatação linear. O que seria minha dilatação linear? Eu tenho uma barra, tá? A linear é porque é no comprimento. Então eu tenho uma barra que eu tenho um comprimento inicial, eu vou esquentar e vai ficar uma barra um pouco maior. Tudo bem que aqui no desenho parece muito maior, mas não, gente, dilata pouco, tá? Não dilata absurdamente. Você tem, por exemplo, uma barra de 4 metros, ela vai dilatar e vai ficar com 4,01 metros. Você não consegue ver a olho nu que ela vai dilatar, mas ela dilata, e isso, gente, para construir uma casa é muito importante. Qualquer milímetrozinho, milésimozinho é importante na hora que você for construir. Então, por mais que seja mínimo, tem que saber sobre isso aqui. Se a sua barra for dilatar, como que ela vai dilatar? Ela vai ter um comprimento inicial, tá? Vai ter um coeficiente de dilatação. Esse coeficiente de dilatação, com essa letra aqui, gente, que é alfa, ele é do material. Então, vocês não precisam se preocupar em saber o valor dele. Esse valor aqui ele vai ser dado, porque o ferro, o cobre, ouro, cada tipo de material tem o seu coeficiente de dilatação, isso é tabelado. Vocês não precisam saber. E isso aqui é a variação de temperatura, tá? Dilatação superficial, vocês vão ver que a fórmula é a mesma. O que muda? Que agora, ao invés de L, eu coloco um A, porque vai dilatar a área. Tá vendo? Isso aqui é uma placa de metal que esquentou e dilatou. Então, se vai dilatar a área, eu vou ter aqui uma variação da área, uma área inicial. Agora, ó, eu tenho o coeficiente de dilatação superficial, que é esse beta, tá? Não é um B, é um beta. Vezes a minha variação de temperatura. E aqui eu tenho a dilatação volumétrica, que a fórmula é a mesma, né? Vocês viram que muito parecida, só que a única diferença é que agora, ao invés de ser um L ou um A, eu tenho um V de volume, porque é o meu volume que vai dilatar. Aqui eu tenho o cubo, que eu aqueci o cubo, ele dilatou. Então eu tenho uma variação de volume igual ao volume inicial, vezes meu coeficiente de dilatação volumétrico, que é esse gama, parece um Y, e a minha variação de temperatura. Aqui eu tenho uma relação entre os coeficientes. Para vocês é muito difícil no concurso cair essa relação, mas a gente nunca sabe, né? Então é sempre bom saber. Aqui, ó, o beta, que é o coeficiente de dilatação superficial, é igual a 2 vezes o alfa, que é o coeficiente de dilatação linear. E o gama, que é o coeficiente de dilatação volumétrico, é 3 vezes o alfa, que é o coeficiente de dilatação linear. Dilatação dos líquidos. Gente, tudo que eu falei até agora foi dilatação dos sólidos. Mas o líquidos, né? Água, refrigerante, suco, enfim.
líquido, ele também dilata. Só que o líquido, ele vai dilatar só volumetricamente. Porque o líquido, gente, ele toma a forma, né, o volume do recipiente que você coloca. Quem nunca colocou água dentro do bule, ou mate, isso com mate, com leite é ótimo. Você coloca o mate dentro daquela jarrinha, bota para esquentar. Daqui a pouco, quando você vai ver, o seu fogão tá todo sujo, porque o mate subiu. O que aconteceu? Transbordou. Então, o meu líquido, ele vai dilatar também, tá? Então, quando o meu líquido dilata, o que pode acontecer? Aqui eu tenho um recipiente com temperatura zero, volume zero. Eu esquentei, o recipiente ele vai dilatar e o líquido dentro dele também. E o que pode acontecer? Pode ter um transbordamento, né? O líquido extravasado. Isso pode ou não, tá? Acontecer. O líquido ele pode transbordar ou não. Vai depender do quanto ele vai dilatar em relação ao recipiente. Aqui eu tenho uma relação entre a minha variação de volume aparente. Volume aparente, gente, é aquele que dilatou, tá? Que transbordou. Aqui eu tenho a minha variação de volume real e a minha variação de volume do recipiente, tá? E só para lembrar vocês, o que transborda é a mesma coisa do que o aparente, tá? Então aqui é o que transborda, que é o aparente. Esse aqui que é real é o que era inicial, né, do líquido que fica aqui dentro do recipiente, e esse aqui é a dilatação do recipiente inteiro. Tem uma coisa muito interessante que eu já vi cair para vocês, tá? Que é a parte do comportamento anômalo da água. A água, ela tem um fenômeno que é interessante. Todo objeto, né, que a gente esquenta, ele dilata, ou seja, ele aumenta de volume. A água, ela também faz isso, só que entre 0 e 4 graus, a minha água, ela primeiro comprime, depois ela dilata. Então aqui, ó, o que aconteceu? Minha água estava a 0 graus, eu comecei a esquentar. Até 4, tá vendo? Ela diminuiu. Ela deu uma diminuída, ela deu uma comprimida. Depois que eu passo do 4, aí sim ela dilata. Ela vai ficar com mais volume. Então lembrem disso, a água é um líquido que, ao dilatar, né, ao esquentar, ela comprime de 0 a 4 graus, depois ela vai e dilata, tá? Calorimetria. O que a gente vai fazer aqui na calorimetria? Calorimetria é onde eu vou dizer os tipos de calor que existem. Primeiro tipo de calor sensível. O que seria o meu calor sensível? Calor sensível é aquele calor que tem só variação de temperatura, é o que a gente sente, tá? Durante o dia. E eu não vou ter mudança de fase, eu vou ter só a minha variação de temperatura mesmo, tá bom? Para variar de fase, eu tenho um outro tipo de calor. Então, são dois. Calor sensível, que é onde eu tenho a minha variação de temperatura, e o calor latente, que a gente já vai ver, que é onde eu mudo de fase. Então, aqui, primeira coisa importante, calor é energia. A gente já viu energia. E, ó, unidade de medida de energia é joule, tá? Então, por favor, não esqueçam disso. Se calor é energia, a unidade de medida no Sistema Internacional é joule. Só que a gente vê muito a parte de calor escrito em caloria. Isso a gente vê, inclusive, no rótulo de vários alimentos. Tem lá, 2 calorias, 3 calorias. Ah, hoje eu consumi não sei quantas calorias. Gente, isso é energia, tá? É calor, quantidade de calor. Caloria, tá? E como eu faço para transformar caloria em joule? É isso aqui. Essa é a relação. Uma caloria é igual a 4,18 joules, tá? Vocês não precisam gravar isso aqui, que isso aqui, quando vem na questão, eles dão. Então, não precisa gravar. Capacidade térmica. O que seria a minha capacidade térmica? É a quantidade de calor necessária para elevar em 1 grau a temperatura do meu corpo. Então, gente, ó, por exemplo, eu tenho aqui um cubo, né? Esse cubo tem 40 calorias de calor e ele está sofrendo uma variação de temperatura de 20 graus Celsius. Isso significa que a capacidade térmica dele é 2 calorias por grau Celsius. Tudo bem? Então, todo o meu objeto, todo o meu material, ele tem capacidade térmica diferente. Tranquilo?
E aqui eu tenho calor específico. Gente, não confunda a capacidade térmica com calor específico. Eita, deixa eu voltar aqui. Por quê? Capacidade térmica e calor específico, a gente usa a mesma letra para dizer, é tudo C. Mas a capacidade térmica é um C maiúsculo, né, grandão, e o calor específico é um C pequenininho, tá? E aqui, ó, a unidade de medida também é diferente. Lá era caloria por grau Celsius, aqui é caloria por grama-grau Celsius. Que aqui eu tenho a meia caloria dividido pela massa, porque aqui eu tenho que levar a massa em consideração, no outro eu não precisava. A massa desse aqui é 1 grama, tá? E ele está variando 1 grau, tranquilo? Bem, calor sensível. Deixa eu só passar aqui. Eu vou deixar tudo... Isso. Tá. Calor sensível. Essa fórmula aqui é a formulazinha do calor sensível, tá? Para quem gosta de gravar frase, eu chamo essa fórmula de que macete. Então, que macete é isso aqui, tá? Esse Q, calor sensível, M é massa, Czinho, calor específico, e ΔT é a minha variação de temperatura. Então, gente, lembra, que macete, quando ele te pedir calor, variação de calor, quantidade de calor, é isso aqui. O que a gente repara? Que a quantidade de calor sensível é diretamente proporcional à massa. Então, quanto maior a massa do meu corpo, maior a quantidade de calor necessária para variar a temperatura. Faz sentido, né? Imagina, o que é mais fácil você variar a temperatura? Um cubo desse tamanho ou um cubo desse tamanho? Né? Então, quanto mais massa, mais calor você vai ter que dar ao objeto para ele poder variar de temperatura. Então, ó, quanto maior o calor específico, maior a quantidade de calor necessária para aumentar a temperatura. Esse Czinho aqui, ó, calor específico, também é uma propriedade do material, tá, gente? Então, todo material tem o seu calor específico. Então, quanto maior for esse cara aqui, mais calor tem que dar ao meu objeto, tá? E quanto maior a variação de temperatura que deseja obter, maior a quantidade de calor que deve fornecer. Também faz sentido, né? Se eu quiser aumentar de 0 para 20, eu tenho que dar um determinado calor. Se eu quiser aumentar de 0 para 80, tem que ser mais calor do que eu dei de 0 para 20. Então, quanto maior for a minha variação de temperatura, mais calor eu preciso dar ao meu objeto. Calorímetro. Isso aqui é interessante. Não sei se vocês já viram. Geralmente isso aqui tem faculdade, tá? Quem faz essa parte da área de exatas sempre trabalha com um calorímetro. O calorímetro ele é só um objeto, né? Uma máquina que aqui dentro você consegue literalmente isolar o seu corpo, né? Os seus corpos ali. Então aqui a gente consegue estudar essa parte de troca de calor de um jeito bom, porque ele serve para você literalmente isolar o que você está estudando do ambiente. Então isso é um calorímetro. Porque essa palavra vai vir muito nos exercícios de vocês, né? Calorímetro, calorímetro. E é só para vocês saberem o que é um calorímetro e verem um exemplo de um calorímetro, tá? Troca de calor. Gente, então, troca de calor é quando eu tenho dois objetos ou mais que eu vou colocá-los em contato e eles vão trocar calor até atingirem o equilíbrio térmico, tá? Então, o que acontece aqui? Vamos supor que eu coloquei dois objetos encostados. Um deles vai ceder calor e outro dele vai receber calor. Então, o calor de quem está cedendo mais o calor de quem está recebendo tem que dar zero. Porque eles vão trocar calor até ficar com a mesma temperatura, tá? Então, a troca de calor é isso. Alguém cede, outro recebe e a soma deles dois tem que dar zero, porque eles vão estar à mesma temperatura no final desse processo. Então, quando vocês forem fazer a conta, eu posso ter vários tipos, tá? Eu posso ter vários objetos trocando calor. Basta saber quem cede e quem recebe. É fácil. Quem cede é quem está com a maior temperatura inicial. Lembra? O mais quente vai ceder. Então, quem cede é sempre de maior temperatura, quem recebe é sempre de menor temperatura, tá? Mudança de estado. Isso aqui é só para vocês darem uma relembrada, tá? Sólido, líquido, gasoso. Eu tenho essas partes aqui. O que é importante saber?
ponto de fusão que fica aqui entre o sólido e o líquido e o ponto de ebulição que fica aqui entre o líquido e o gasoso. Quase que eu derrubo a televisão. Mas tudo bem. Vamos lá. O que é importante saber? Esses dois pontos, tá? E por que é importante? Eu tenho um tipo de calor, que é o calor latente, que acontece só na mudança de fase. Então, quando eu mudo de fase, ou seja, eu estou mudando do sólido para o líquido, eu vou usar essa fórmula aqui, que é o Q mole, tá? Aquele era o Q macete, esse é o Q mole, que é a quantidade de calor, igual a massa vezes o meu calor da mudança de fase. Por exemplo, eu estou indo do líquido para o gasoso, então vai ser a massa da água, por exemplo, vezes o calor latente de vaporização, porque eu estou vaporizando, tá? Então, esse L aqui depende da onde ele está indo. Se ele está indo do líquido para o gasoso, do sólido para o líquido, mas ele vai te dizer. E isso aqui também vai ser dado, não precisa calcular. E para fechar, propagação de calor. O meu calor ele se propaga. Como assim ele se propaga? Ele flui, né? De um corpo para o outro, de um lugar para o outro. E existem 3 tipos de forma com que o calor ele vai passar de um corpo para o outro. Condução, convecção e irradiação. Isso aqui é o que mais cai para vocês, tá? O que seria condução? A condução, gente, é aquela famosa queimada na sua mão quando você está lá fazendo o seu brigadeiro, o seu arroz, o seu feijão. Aí você encosta a colher de metal em cima da panela, né? Você espera um pouquinho e quando você vai botar a mão na colher, o que acontece? Você queima a sua mão, porque a colher está quente. Por que isso aconteceu? A panela é de metal. A colher é de metal. Você encostou a colher na panela, passou o calor da panela para a colher por condução. Porque eles encostaram. Então, o calor de um passou para o outro. Então, a colher ela também ficou quente. Professora, mas aí eu vou e mexo com a colher de pau. Muito bem. Ou de pau, de borracha, de plástico. Por quê? Não é que esses objetos não esquentem. Eles esquentam sim. Mas eles esquentam um pouco menos. Você não vai ter você não vai queimar a sua mão. O metal, gente, ele conduz muito bem calor, como também conduz muito bem eletricidade. Geralmente, os objetos que conduzem muito bem calor, conduzem muito bem eletricidade, tá? Mas essa parte de eletricidade depois a gente vê. Então, primeiro essa parte de calor. Então, metal conduz muito bem calor. E condução, gente, é quando eu encosto. Eu preciso encostar os meus objetos para passar por condução, tá? E um detalhe, condução é somente com sólidos. O meu objeto ele tem que ser sólido. Professora, mas e a água? Se ele for líquido? Se ele for líquido, gente, é isso aqui. Convecção. Convecção é um processo que acontece somente com fluidos. Como assim fluidos? Líquidos e gases, tá? Eu tenho aqui a água, é aquela famosa... Não sei quem já parou, não sei por que eu parei para fazer isso. Ver a água ferver. Mas físicos, né? Porque eu fui ver a água ferver, aí começa aquela bolinha ali de baixo, aí a bolinha vai subindo, 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 subindo. Então, isso é convecção. A água ela vai esquentando de baixo para cima. A água quente vai subir, a água fria vai descer. Isso acontece com o ar-condicionado. E isso explica por que o ar-condicionado é em cima. Por favor, nunca coloquem o ar-condicionado embaixo. Você vai acabar com a eficiência dele que já é baixa. Então, botem o ar-condicionado em cima. Por quê? O que vai acontecer? O ar-condicionado vai jogar um ar frio na parte de cima, o ar frio ele vai descer, o ar quente vai subir. Aí o que vai acontecer com o ar quente que está aqui em cima? Esfriar, desce, o quente sobe, aí fica assim. O ar frio desce, o quente sobe, o ar frio desce, o quente sobe. Então não coloca o ar-condicionado embaixo, é sempre em cima, para o ar frio descer, até que ele consiga fazer com que o ambiente esteja mais geladinho, tá? Então isso é convecção. E quando a gente esquenta a água, acontece a mesma coisa, tranquilo? E, por fim, irradiação térmica. Irradiação térmica é, assim, aquela parte que a gente fica torrando na praia, né? Lá. E a irradiação é um tipo de propagação de calor por ondas eletromagnéticas. Você não precisa encostar, tá? A irradiação você não precisa encostar. E é uma propagação que ela ocorre no vácuo. Porque, por exemplo, ela vem do Sol. O Sol, eu tenho lá ultravioletas, todo mundo já falou, né? Raio V, por isso que a gente passa protetor solar. Então, eu tenho aqui uma irradiação. Eu consigo propagar calor por irradiação. Tranquilo? E isso, ondas eletromagnéticas. Galera, por hoje é só.
Coloquem seus nomes lá nos comentários, por favor. Façam os exercícios e a gente se vê na próxima aula. Beijinhos, tchau, tchau.